100 anos. Um período pequeno na história humana, mas tão grande no potencial eterno. Há muito em nosso passado, mas ainda mais em nosso futuro. Como nazarenos, seguimos as verdades de uma mensagem e missão santa. A visão hoje é tão brilhante como o sonho nascido naquela tenda. Olá, bom dia, queridos, amados irmãos e irmãs. Que bom estarmos juntos nessa escola dominical. Nós estamos nessa manhã encerrando esse momento que nós tivemos de estudo sobre a Igreja do Nazareno. Então foi uma pincelada, algo por cima que a gente viu de como é a Igreja do Nazareno para aquelas pessoas que estão chegando, né, que estão adentrando a Igreja do Nazareno, estão chegando, estão curiosos em saber como é a igreja. Então nós passamos essas aulas e você vai ter essa noção. E também nós estamos terminando também esse período que serve também para os membros da igreja, aqueles mais antigos, entenderem como funciona a igreja. Então nós vimos, por exemplo, o sistema de governo da Igreja do Nazareno, nós vimos também como funciona como são as doutrinas da igreja, de uma forma bem resumida, né? Os artigos de fé. Nós vimos também sobre o pacto de conduta, né? Algumas instruções de como os membros poderiam se portar. Mas ainda tem muita coisa que a gente poderia conversar e falar sobre a Igreja do Nazareno, e que eu vou deixar para que essas pessoas, se elas se interessarem com o que já viu, podem falar com a nossa seminarista Iraneide e os irmãos e terem aulas mais aprofundadas sobre a Igreja do Nazareno, né? Então uma igreja que você vai ver que não é a igreja mais perfeita do mundo, nem temos essa pretensão, mas é uma igreja séria, uma igreja que prima pela perfeição. Claro que como humanos nós temos falhas, e a igreja, no sentido de instituição, ela é humana, ela é constituída, ela é feita por homens, né? Claro que com a bênção de Deus, com o aval de Deus. Mas temos ali lá como outras igrejas também, né, as suas dificuldades em alguns pontos, né, e que não é bom e a gente expressa bem isso para que as pessoas possam entender que nem temos a pretensão, ou estamos aqui dizendo que somos melhor do que um do que o outro. Mas algo que eu quis e quero deixar bem entendido é que a nossa igreja é uma igreja mundial, tá? Essa igreja que você está hoje, que você está visitando hoje, que você é membro hoje, ela não é uma igreja, a igreja não é aí, né? Aí é uma célula, um pedaço pequeno do que é a Igreja do Nazareno no mundo, né? Após 100 anos de existência, a Igreja do Nazareno ela cresceu, ela se expandiu graças a um trabalho missionário. A Igreja do Nazareno, na sua essência, ela continua sendo uma igreja missionária. Missionária no sentido de transcultural e missionária no sentido de também missões urbanas, né? Aquelas missões dentro das suas regiões. E a nossa igreja, a igreja que nós fazemos parte, né? Que nós somos membros, que é a primeira igreja do Nazareno, ela também já nasceu com essa visão missionária. Então, nós temos aí mais de 10 igrejas que são filhas dessa igreja, né, da primeira igreja do Nazareno de João Pessoa. Então nós temos aí, né, estamos agora também em parceria com a igreja de Vista Serrana, no sertão da Paraíba, e nesse dia está surgindo mais outra igreja igrejas que foram vamos dizer, plantadas com a ajuda da primeira igreja. Então ela é mãe de muitas dessas igrejas que nós temos no nosso estado. Então é uma igreja também com a visão missionária. E muitas igrejas de Nazaré têm essa visão e elas geram igreja. E eu quero deixar para você um presente hoje, você que acompanhou esses estudos no domingo. Após essa escola dominical eu vou colocar uns slides para você saber a situação da sua igreja no mundo. Nós vamos falar agora, eu vou conversar um pouco com você sobre isso. Eu vou deixar
algumas coisas com você aqui e você vai ver, né? E você vai entender, né? O que é a igreja, porque a Igreja Nazareno é uma igreja missionária, né? Então, eu quero deixar alguns dados, esses dados são de meados de 2020, ou seja, até o meio de 2020, quer dizer que são dados recentes que nos foram chegados, que chegou até nós, a Igreja Mundial, e eu queria repassar para você ter a ideia, mais ou menos, do que é a Igreja do Nazareno, que é a sua igreja, né? Então, por exemplo, eu queria que você soubesse hoje, nessa aula em final, por exemplo, quantas igrejas a Igreja do Nazareno tem, como é que elas estão, onde é que elas estão. Então, deixa eu dizer para você, até esse dado de 2020, por exemplo, na África a gente tem 8.627 igrejas. Na Ásia Pacífico, na parte da Ásia que é coberta pelo Pacífico, nós temos 2.067 igrejas. Na Eurásia, que é Europa e Ásia, nós temos 8.606 igrejas. Na Mesoamérica, nós temos 3.616 igrejas organizadas. Na América do Sul, nós temos 2.809 igrejas, incluindo essa que você faz parte. Nos Estados Unidos e Canadá, nós temos 5.324 igrejas. Então, o total hoje, a Igreja do Nazareno, ela tem 31.000 igrejas e 49. São 31.000 igrejas, 49 igrejas em todo o mundo. Então, e temos agora mais igrejas se formando e assim o número vai crescendo, porque a Igreja do Nazareno, ela é uma igreja missionária. Eu queria também deixar para você o número de membros que nós temos de acordo com o que foi nos passado até o meio de 2020. Por exemplo, na África, nós temos 798.111 membros, tá? Na África. Na Ásia Pacífico, nós temos 131.127 membros. Na Eurásia, nós temos 335.339 membros. Na Mesoamérica, nós temos 443.279 membros. Na América do Sul, nós temos 320.903 membros. Estados Unidos e Canadá, nós temos 611.457 membros. Então, nós temos a Igreja do Nazareno hoje, no mundo todo, irmãos nossos da mesma denominação, que faz parte da mesma igreja, é a mesma liderança, o mesmo sistema, não é a igreja que Nazareno dividida, não. É a mesma igreja, que o meu líder é o líder desses outros irmãos. Então, nós temos hoje, no mundo, 2.640.216 membros, tá? Agora com os dados de 2021, esse número vai se elevar, mas hoje nós temos 2.640.216 membros, tá? É o número de membros de irmãos nazarenos que temos hoje em torno do mundo, de acordo com as últimas estatísticas, né? Então, é um número considerável de membros, né? E a nossa igreja é uma igreja missionária. Para os irmãos terem ideia também, eu vou dizer aqui o número de presbíteros que a Igreja do Nazareno tem no mundo. Que é presbíteros? Nós temos, por exemplo, na nossa organização, o pastor local, que é o pastor da igreja, que a igreja local ela dá uma licença para que ele possa pastorear. Nós temos o pastor que é licenciado pelo distrito, ou seja, o distrito, né, o recebe e ele se torna um presbítero do distrito,
né? E nós temos um ministro licenciado no distrito e nós temos o presbítero, que são os reverendos, aquelas pessoas que são ordenadas, né? Esses pastores, eles são ordenados, eles só podem ser ordenados pela nossa liderança mundial. Então, toda vez que tem ordenação, tem que vir um dos líderes mundiais do mundo para ordenar, não pode ser ordenado. Então, presbítero é na hierarquia vamos dizer, o fim da carreira no sentido de pastor. Então, o presbítero e nós somos pessoas de muita confiança da igreja do Nazareno, agora deposita sua confiança. Então, nós temos hoje no mundo, na África, 1.735 presbíteros. Na Ásia Pacífico, nós temos 1.577. Na Eurásia, nós temos 95 presbíteros. Na Mesoamérica, nós temos 1.683 presbíteros. Na África do Sul, nós temos 1.814 presbíteros. Canadá e Estados Unidos, nós temos 10.927. Vocês vejam que sempre no Canadá e Estados Unidos o número é maior, porque a igreja nasceu lá, né? Como a gente sabe da história da Igreja Nazareno, ela nasceu, né, nos Estados Unidos e ela tem esse número, sempre é maior lá. Também o sustento da igreja, em grande parte dele, ele vem dos Estados Unidos e do Canadá, né? Então, para vocês terem ideia, uma igreja grande dessa, ela tem tem que ter um potencial financeiro muito grande para sustentar. Nós temos hoje, eu acho que, depois eu acho que os dados têm aí para vocês aí que nós temos mais ou menos 500 e tantas famílias de missionários em todo o mundo, né? Em várias regiões do mundo, né? No presente que eu estou trazendo para vocês hoje, no próprio Zap, você vai poder abrir, vai ter esses dados bem esmiuçados, tá certo? E também, então, o total de presbíteros que nós temos hoje é 18.641 presbíteros. Então, nós temos em todo o mundo 18.641 presbíteros. E nós precisamos e pedimos as orações dos irmãos pela nossa igreja, por esses presbíteros e pelo trabalho missionário que está sendo realizado em todo o mundo. Inclusive, nesta semana, nós vamos começar uma semana de oração missionária, tá? Em todo o mundo, a igreja em todos esses países aí, a Igreja do Nazareno vai iniciar um trabalho específico de oração por missões. E nós vamos ter na nossa igreja, a partir de terça-feira, uma semana missionária, de oração missionária, o que eu quero convocar você também para chegar e orar junto conosco. Queridos, nós temos a Igreja Nazareno em várias regiões do mundo. Como eu já falei para vocês, a gente viu naqueles dados, né? A igreja na Eurásia, né? Nós temos a região chamada Eurásia, nós temos na Ásia Pacífico, na África, na América do Sul, na Mesoamérica, que vai México, Estados Unidos. Então, Estados Unidos e Canadá, nós temos também essas regiões no mundo que são regiões, né, em qual a Igreja do Nazareno é dividida. Então, a igreja está em várias partes do mundo, inclusive em alguns países que não são citados, não vão ser citados em nenhum material nosso para você, nem eu sei, porque, queridos, tem países em que não é permitido, ou seja, os missionários são perseguidos nesses países, né? E nós temos alguns missionários fazendo um trabalho ali bem secreto, bem sem poder se identificar por causa da perseguição, tá? Mas são profissionais que têm entrado nesses países e têm pregado a palavra do Senhor, né? E tem sido uma bênção. Também é importante, e tem nesse material que eu estou passando para você, que a Igreja do Nazareno, ela também tem um aspecto interessante. A Igreja do Nazareno, ela trabalha muito na área de educação,
né? Então, nós temos vários, muitos mesmo, institutos teológicos, certo? Que em vários países, com várias células também desses institutos teológicos, também nessas áreas do mundo, a gente já está passando para você esses dados, você vai ter em mãos, né, onde estamos na América do Sul, quanto, né, nós temos na África. Então nós temos, a Igreja do Nazareno tem vários núcleos de instituições educacionais. A Igreja do Nazareno também, ela desenvolveu uma área interessante, ela tem várias universidades nos Estados Unidos. Então, nós temos universidades em alguns países no mundo, que são bênção para a igreja. Nós temos também em alguns lugares, na África também, alguns serviços médicos, né, e alguns hospitais, né, que estão em lugares carentes. Então, a Igreja do Nazareno desenvolve esses ministérios. Temos outros ministérios como os irmãos em ação, né, e pessoas de profissionais liberais que se juntam e que também vão pelo mundo construindo igrejas. Inclusive, esta igreja, a igreja dos bancários, elas foram construídas por irmãos, eram médicos, advogados, engenheiros, profissionais liberais, homens humildes, né, que também se unem a esses grupos e colocam com sacrifício do seu bolso e vão para os países carentes e lá eles ajudam construindo templos, igrejas, né? Trabalham em instituições também como hospital e tal. Então esses grupos eles são muito fortes na Igreja do Nazareno. Esses grupos eles viajam pelo mundo todo, né? E têm um trabalho muito importante na Igreja do Nazareno. Então, queridos, essa é a sua igreja, essa é a Igreja do Nazareno, tá bom? Uma igreja séria, uma igreja que prega a mensagem do Senhor e com outras denominações que nós amamos e respeitamos, batistas, congregacionais, Assembleia de Deus, né? Não somos melhores do que ele, nem pior, nem nada, não temos nenhum tipo de competição, nós somos apenas uma igreja de Cristo que está determinada a fazer uma obra missionária e fazer discípulos, levar o nome de Cristo para outras pessoas em todo o mundo, fazer discípulos em todo o mundo. Que Deus nos abençoe, tenha uma boa manhã, um dia abençoado e à noite estaremos transmitindo via internet o nosso culto hoje à noite, ok? Então, um grande abraço, que Deus os abençoe. Estarei agora colocando para você esses dados bem específicos, slides que você vai poder guardar no seu computador, no pendrive e quando alguém perguntar, você só vai mostrar, olha aqui, a igreja é essa aqui, tá? Que Deus abençoe, que Deus dê um dia abençoado para você. Amém.